Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Nós solicitamos para partilhar convosco as impressões positivas, mas também as grandes preocupações que trouxemos da visita que eu e o vice-presidente do partido, engenheiro Jorge Santos, efetuamos aos 3 concelhos de Santo Antão. Começando pelas impressões positivas, eu quero antes de mais assinalar a boa forma, o ânimo, a determinação e a estreita ligação com as populações em que se encontra a organização do partido, o MPD, dos 3 concelhos. Com destaque para a estrutura do partido no Porto Novo, uma estrutura que se reergue, se renova, se reagrupa e trabalha já com os olhos postos na recuperação da gestão municipal para o MPD em 2016. Destaco também a capacidade organizativa dos pequenos empresários da ilha, que nos 3 concelhos começam a aproveitar e muito bem o fluxo crescente e já visível da procura do turismo rural, do turismo ecológico, do turismo de habitação, que já demanda Santo Antão com uma relevância relativamente grande. A terceira impressão positiva refere-se à conclusão ou execução de infraestruturas importantes para a ilha, como são os casos da infraestrutura portuária de Porto Novo, da estrada Manta Velha-Cruzinha, assim chamada, e da barragem do Canto de Cagarro, que está ligada, está conexa com essa estrada. Trata-se de obras públicas que podem vir a ter, de facto, um impacto muito positivo na economia local, se acompanhadas de outras medidas de política. Infelizmente, porém, as preocupações que trazemos são muito maiores, porque dizem respeito à vida concreta e diária das populações. Nos 3 concelhos, os santo-antonenses sentem-se abandonados à sua sorte pelo Governo, no momento de extremas dificuldades na vida da grande maioria da população da ilha, vida marcada pelo desemprego, por uma falta também extrema de rendimento, para em muitos casos satisfazer necessidades fundamentais de subsistência e de vida digna do ser humano. Ao contrário do que se ouve na narrativa oficial, o ano agrícola que findou não foi muito bom. Aliás, pelo contrário, foi um ano muito fraco nos 3 concelhos, não tendo gerado produção de milho e feijão que dê para a subsistência da população maioritariamente agrícola muito pobre destes 3 concelhos. As remessas dos imigrantes tendem a diminuir, também em Santo Antão, em consequência da crise que graça nos países de acolhimento da nossa diáspora. O crédito para o setor privado, de que antes beneficiavam muitos pequenos produtores de aguardente, agricultores, criadores de gado, hoje está cortado. Cortado, cerce, porque os bancos têm dificuldades, porque há maiores exigências, portanto, na supervisão bancária e mesmo aqueles que são cumpridores hoje não têm a possibilidade de aceder a esse crédito que era muito importante para a sua atividade económica. Por outro lado, não há transferências públicas do Governo para projetos locais geradores de emprego e de rendimento e nem sequer para as associações camaradas que eram sempre muito ativas nos períodos eleitorais. Os municípios da ilha estão sufocados financeiramente, pouco ou nada podendo fazer para uma população desesperada e muito sofrida, que queixa fome, clama por trabalho e rendimento e se sente deixada completamente sozinha pelas autoridades nacionais e enganada pelas promessas que o PSV lhe fez durante a campanha. Santo Antão é seguramente uma das ilhas em que mais se tem verificado a partidarização e a subordinação das relações do Governo com os municípios a uma lógica de competição eleitoral e em que mais se tem concretizado a vontade e a ideia de esvaziamento da autonomia local do Governo, que marca designadamente a senhora Ministra das Finanças. Nos últimos anos, os contratos-programa ou não existem de todo, ou são marcados pela cor política do Executivo Municipal. São contratos generosos para os municípios camaradas, são manifestamente reduzidos para os municípios adversários. As retenções abusivas de receitas municipais são também a marca deste Governo em relação aos municípios de Santo Antão. Nesse quadro, o Ministério das Finanças continua a reter, de modo completamente ilegal e inconstitucional,
parte relevante da cota-parte dos municípios do Porto Novo e da Ribeira Grande no Fundo de Financiamento Municipal para pagar um déficit tarifário do preço da água, que é da culpa do Governo e que é da responsabilidade do Governo regular. Só no Porto Novo continuam a ser 3.000 contos por mês. O próprio município do Paúl tem, também ilegalmente, um desconto de cerca de 25% no que deveria receber mensalmente desse fundo, para reembolsar uma das várias operações de crédito desastrosas feitas pela anterior variação do PICB com a cumplicidade ativa do Governo. O município recebe cerca de 6.000 contos, ou devia receber 6.000 contos de fundo de financiamento municipal, 1.200 contos são retidos à cabeça para pagar o empréstimo de 110.000 contos, contraído pela variação anterior, avalizado pelo Governo, para a compra de um areal que se destinaria à urbanização, mas em que, de facto, não há praticamente um centavo entrado. Portanto, nós pensamos que esta situação não deve continuar, porque quem está a sofrer é a população, sobretudo num contexto de alta chocante do custo de vida, com o preço de produtos básicos e serviços básicos como a água, a luz, o petróleo, os transportes coletivos, a subir para patamares que são incomportáveis para a maior parte da população, e de que o mais recente agravamento, de cerca de 50% do preço do pão, é uma confirmação que não deixa dúvidas sobre o sofrimento e o aperto porque as pessoas passam, e sobretudo pessoas pobres, mas mesmo da classe média, hoje estão a passar. Essencialmente, nós voltamos a repetir, por culpa das políticas erradas do Governo do PICB. O MPD crê que nos municípios de Santo Antão e, de um modo geral, em todos os pequenos municípios, onde não há atividade económica relevante que funcione como base geradora da atividade económica e de receitas fiscais, se verificam as circunstâncias anormais que comprometem o equilíbrio das finanças municipais e, de acordo com a Lei das Finanças Locais, permitem ao Governo ir em socorro desses municípios com auxílios financeiros. A lei é clara, nós pensamos que nesses pequenos municípios e em todos os municípios de Santo Antão, essa situação verifica-se. Aliás, nós vamos mais longe. Para nós, em situação de crise, acreditamos convictamente, em momentos de crise, é adequado transferir recursos públicos para investimentos locais, que libertam energias, que geram emprego e que, de facto, criam rendimento para as pessoas, ao mesmo tempo que beneficiam do ponto de vista económico, social e cultural as populações e comunidades locais. Mas Santo Antão também, e essa é outra preocupação grande que nós trazemos, é uma ilha essencialmente agrícola, como sabemos, mas é um exemplo também da falta de uma política, de uma verdadeira política económica do Governo que tenha em conta as potencialidades agrícolas de algumas ilhas. É uma política económica em que falta uma política de crédito agrícola, falta uma política de proteção vegetal, as pragas continuam a entrar em Cabo Verde de uma forma crescente, em vez de vermos um movimento inverso, uma política de preço de água e dos demais fatores de produção agrícola e de uma política de unificação do mercado interno. Não há, essas políticas não existem e, portanto, mesmo quando haja água e as pessoas produzam, elas acabam por não ter rendimento e ter, pelo contrário, prejuízos. Os agricultores de Santo Antão estão altamente penalizados por isso, sendo obrigados a vender os seus produtos do seu trabalho árduo, a preços extremamente baixos e não compensadores, suportando elevados custos de produção e elevadas perdas e vendo-se impossibilitados de colocarem esses produtos em mercados que têm necessidade dos mesmos e em que os preços são muito mais compensadores, designadamente as ilhas agrícolas, onde a procura é cada vez crescente. O Centro de Expurgo do Porto Novo, inaugurado em 2010, continua sem funcionar regular e efetivamente. Ainda recentemente, produtos agrícolas de Santo Antão foram queimados pura e simplesmente na Ilha do Sal, e face ao escândalo e à indignação generalizados, o Governo montou uma operação propagandística organizando um envio de produtos da ilha passados pelo referido Centro de Expurgo, alegadamente passados pelo referido Centro de Expurgo. Mas foi um ato único, preparado à pressa e especificamente organizado para tentar contrariar a reação negativa à queima de produtos agrícolas, pois que, na realidade,
o centro ainda não está a funcionar, não estando reunidas as condições necessárias para esse efeito. Uma última série de preocupações tem a ver com as infraestruturas acima referidas. Nós dissemos que são infraestruturas que são importantes para a ilha, mas temos preocupações, porque não basta, já o dissemos também várias vezes, não basta construir. É preciso que essas infraestruturas produzam um impacto económico e social e é essa a nossa preocupação. Em primeiro lugar, preocupação com a rentabilização do investimento portuário. O Porto está lá com um movimento muito reduzido, com uma prática desocupação, enfim, da zona de contentores. Portanto, nós estamos preocupados com a rentabilização daquele investimento, que é um investimento extremamente vultuoso. Mas também estamos altamente preocupados com a derrapagem das obras na estrada Manta Velha-Cruzinha. Obras que estão executadas em cerca de metade e vão ficar por lá, não vão mais do que isso, mas já custam mais do dobro do que inicialmente estava previsto para toda a obra. E que bateram o recorde de preço por quilómetro de estrada, por quilómetro linear de estrada, em Cabo Verde. Cada quilómetro linear de estrada está a custar mais de 350 mil contos nessa estrada. Bom, mas o mais grave é que a estrada, que deveria sair da Manta Velha, que é um desvio em relação à estrada para a Garça, e chegar às povoações de Xandigrés e de Cruzinha, não vai chegar nem a uma nem a outra. Vai ficar a meio do caminho. Não sabemos até quando, porque, na realidade, a estrada vai parar precisamente lá onde está neste momento, já tendo gasto o dobro daquilo que estava previsto inicialmente e tendo chegado a cerca de metade do que era o trajeto que estava também acordado, prometido e que foi levado a concurso. Fica claro que, mais uma vez, não houve rigor, não houve competência e não houve a consideração do interesse público na preparação, na gestão e na fiscalização desse projeto. Não se teve em consideração os impactos ambientais. O Governo, portanto, cometeu as mesmas falhas, os mesmos desvios, as mesmas omissões que ficaram claro na interpelação na última sessão plenária da Assembleia Nacional. A desarticulação com a obra da barragem, que vai ser uma obra muito importante, é também evidente. Existem receios que nós pensamos que são fundados, de que as opções que foram tomadas quanto ao traçado da estrada e que levaram também à execução de grandes desmontes, cujos produtos estão na Ribeira, há, como eu disse, um receio muito fundado de que esses erros cometidos, essas opções tomadas, acabem por comprometer o próprio funcionamento eficiente da barragem. Finalmente, uma última nota para dizer que as pessoas estão muito preocupadas naquela freguesia, porque a construção da barragem, no sítio em que está localizada, vai destruir uma captação de água de grande qualidade, de um grande rendimento, e que está em pleno funcionamento e que vem, desde há longos anos, a servir para a irrigação de muitas das plantações, muitas das explorações agrícolas dessa região. Torna-se necessário resolver, desde já, esse conflito de infraestruturas, porque se não se tomar a melhor opção técnica e económica, vai haver prejuízos, vai haver consequências na vida das pessoas e na economia dessa zona. Esse é um apelo que nós deixamos ao Governo para que se resolvam os problemas antes de eles se concretizarem, de modo a que no futuro não tenhamos problemas e, sobretudo, para que a vida das pessoas e a economia local dessa zona, que tem um grande potencial, não sofram consequências negativas que ninguém quer. Muito obrigado. Era o que eu queria.